E o São Paulo, nesse meio tempo, a direção de São Paulo sentiu que ele poderia deixar o cargo. E aí começou a olhar o mercado, começou a entender como é que estava o mercado. O Vojvoda foi um dos treinadores que o São Paulo olhou e falou, será que ele vai sair? Aí a resposta foi, não, ele não vai sair, tanto que ele vai permanecer no Fortaleza. E começou a olhar o mercado. Nesse fim de semana, no sábado para o domingo, pessoas que trabalham com o Zubeldia entram em contato com o São Paulo falando assim, ó, vamos antecipar as coisas, ele está aqui já refletindo, falou com a família e tal, ele não quer. E aí o São Paulo começou a entender, ou ele tem já alguma proposta, ou realmente ele não quer. E aí tem, de fato, um contato, e o Zubeldia fala, cara, não dá mais, é melhor a gente parar por aqui, eu já estou aqui, pô, o São Paulo é gigante, agradeço a vocês e tal. Tá, então vamos formalizar isso na segunda-feira, beleza? Beleza. E todo mundo desligou o telefone, desligou a videochamada. Hoje de manhã teve essa formalização, e o São Paulo já estava no mercado buscando treinador desde ontem à noite, e foi quando começou a crescer a história com o Hernan Crespo. E aí o São Paulo se deparou com a história da multa, porque o Crespo não quer abrir mão, chegou até aí a FIFA, né? E isso vai ser diluído no contrato. Não vai ser um contrato longo, pelo que eu estou entendendo, mas esse contrato vai ter ali a multa diluída, mais as luvas do novo contrato, e o São Paulo deve anunciar aí o Crespo agora à tarde, no máximo amanhã cedo. Então já está praticamente fechado. Tá bem avançado. A conversa está bem avançada. O Crespo, daqui a pouco eu quero trazer um bastidor, queria ouvir o Éder também, mas eu quero trazer aqui a conversa que eu tive com o Crespo da terça-feira sobre o São Paulo. No jogo e algo do Brasil, que me chamou certo? a atenção. No jogo do Brasil. Encontrou ele lá, né? O Éder também estava lá. E eu conversei com ele bastante. Ele ficou uns 10 minutos batendo um papo com ele ali no camarote. E a gente falou muito sobre São Paulo e eu queria trazer esse bastidor também. Muito bom, vai acrescentar bastante. E aí, Éder, falando desse São Paulo, né, dessa saída, o Hernan já trazendo aí muitos bastidores sobre esse período, até de reflexão mesmo do Zubeldia, né, de um entendimento dele de que o trabalho talvez tenha batido no teto ou de que não avançava mais, então ele toma essa iniciativa. Isso é importante a gente dizer, né, que parte do Zubeldia, né, não foi o São Paulo que demitiu o treinador, foi um entendimento do próprio Zubeldia de deixar o trabalho nesse momento. O São Paulo tentava segurar o Zubeldia há bastante tempo já, né, o Zubeldia já não vinha, como o Hernan falou, desde o Mirassol, já vinha se questionando, o São Paulo vinha segurando ele. E agora o Zubeldia chegou à conclusão e é legal da parte dele falar, porque todo São Paulino estava preocupado com essa parada para o Mundial, do São Paulo voltar ainda com o Zubeldia e depois de um jogo, uma rodada de brasileiro, ele falar não dá mais, ou o São Paulo querer demitir ele e perder esse período que pode ser quase que uma pré-temporada para o Crespo. Né? Então, o que eu ouvi sobre o Crespo é que está por detalhes mesmo, detalhes do detalhe do detalhe, está muito perto, e a questão da dívida, que não vai ser um problema exatamente pelo que o Hernan falou. Eles vão diluir ao longo do contrato a dívida que o São Paulo tem com ele pela última passagem, quando o Crespo saiu em 2021. Foram entre fevereiro e outubro que ele ficou no São Paulo, ganhou o Paulista de 2021 e ficou essa dívida aí da saída, né? De direitos de imagem, de contrato, de multa, enfim. E essa dívida lá em 2022 era de quase 3 milhões. E aí isso vai ser diluído ao longo do contrato dele, que está muito próximo. O próprio Crespo já deu ok para isso, já falou que pode ser diluído sim ao longo do contrato. E agora resta a gente esperar para ver qual que vai ser essa duração do contrato, né? A gente ainda não tem informação se vai ser só até o fim do ano, se vai ser mais do que isso, enfim. A gente vai esperar para entender, mas pelo que a gente ouviu, ainda hoje, no mais tardar amanhã, o Crespo deve ser anunciado, confirmado como novo técnico do São Paulo. E ela sempre foi a grande opção do São Paulo. Ele tem muita aceitação interna. Né? Então, quando o Zubeldia sai, um dos principais nomes que já surgem na cabeça da diretoria é o do Crespo, e conseguiu avançar rapidamente. A gente encontrou o Crespo lá no camarote da Neoquímica Arena, no Jogo do Brasil. Tava ele, Zambrotta e Vieri. Tava fraco de companhia o Crespo também. Vamos falar sobre a situação do Crespo, lembrar um pouquinho também a passagem dele pelo São Paulo em 2021, conquistou um título paulista que naquele momento foi muito importante porque quebrava um jejum de títulos do São Paulo. Agora, ainda sobre a saída do Zubeldia, já que partiu dele, Hernan, como que foi a recepção da diretoria
e do próprio elenco, porque a gente falava aqui, né, o quanto o elenco estava fechado com o Zubeldia, ainda acreditava no trabalho. E a diretoria, apesar de toda a pressão vindas das arquibancadas, das redes sociais, se mantinha ali firme, né, de apostar no trabalho e apostar nessa intertemporada. E a gente até falava, né, e se voltar a perder um jogo, acabar sendo demitido, não vai ser um problema? Vai, mas a diretoria ainda apostava nele. Como é que a diretoria recebeu isso? Assim, não era uma unanimidade o Zubeldia dentro do São Paulo. Assim, a permanência dele era muito o que eu falei aqui para vocês na semana passada. O jogo foi quinta, né? Foi na sexta-feira. O São Paulo só não demite o Zubeldia, ou só não demitiu o Zubeldia, ou aceitou a demissão dele na sexta-feira, logo depois do jogo, porque não tinha outra opção no mercado fácil, né? Por mais que tenha uma ótima relação do Casares com o Crespo, com os empresários do Crespo, a diretoria, aquela coisa toda, não se sabia se o Crespo iria aceitar rápido pela questão da multa. Tipo assim, pô, o São Paulo vai para cima de um cara sendo que a gente está devendo ele. Então, assim, existia muito essa dúvida dentro do São Paulo e não tinha nenhum treinador no mercado acessível. Jorge Jesus, beleza, todo mundo pensou no Jorge Jesus lá dentro. Mas todo mundo pensou que vai ter que abrir o cofre, vai ter que quebrar o que o São Paulo vem fazendo com o FDIC, o fundo, a questão de apertar o cinto e tal, porque o Jorge Jesus é um técnico caríssimo. E o Jorge Jesus é um técnico que chega e quer contratações. Basta ver o Flamengo quando foi campeão em 2019. Chegaram caras grandes para ele. Foram contratações que melhoraram muito o time e ele ganhou tudo. Então, assim, Jorge Jesus para você ter uma saúde financeira diferente. Pensou-se André Jardine também, se sairia do México, pela história que ele tem, mas ele saiu muito mal do São Paulo. Então, seria uma negociação para tirar um cara do México, onde vale milhões, lá é dólar, lá a moeda deles é dólar. Então, assim, nomes... Onde ele reina, né? Tá muito confortável lá. Para tirá-lo de lá tem que ser não só uma proposta financeira, mas um projeto esportivo muito atraente. O Botafogo, que hoje disputa o Mundial, que é campeão da Libertadores, campeão brasileiro, tem o Textor ali, é uma SAF, não conseguiu tirar o Jardine. Assim, não estou comparando aqui histórias e tal de São Paulo e Botafogo. Momento, sim. Mas o momento financeiro de São Paulo não é para fazer essa coisa brusca. Você chegar lá e 5 milhões aqui de multa, paga aqui salário astronômico para aquele treinador. Então, o São Paulo se viu numa situação em que era mais fácil acalmar o ambiente, deixar o Zubeldia pensar e repensar e postergar. E nesse meio tempo olhar quem poderia ali ser o substituto. Foi o que o São Paulo acabou fazendo, começou a sondar o mercado sentindo que ele ia pedir a demissão. Mas dentro do São Paulo tinha gente que defendia que era para ter demitido depois do Vasco e se vira. Depois vê o que faz, cria um fato novo, espera os caras saírem de folga, mas não dá mais. A torcida não queria, a organizada se manifestou contra, o presidente da organizada que antes dava beijinho na cabeça do Zubeldia já estava pedindo para ele ir embora, né? Então, assim, a situação do Zubeldia era crítica e, assim, a permanência era mais para você ter um conforto da diretoria ali, um escudo, vamos dizer assim, para você achar outro treinador. Só que o Zubeldia decidiu romper a corda, ele por ele mesmo. E agora o São Paulo conseguiu achar esse plano mais fácil e ágil, que foi o Crespo, né? Porque o Crespo está ali, sem trabalhar, só esperando. Então, o São Paulo acabou meio que dando sorte nessa situação. E já tem uma história com o treinador também, né? Então, aí são vários fatores que vão pesando. Tem essa questão da multa que o Hernan está trazendo, o Éder também, que a multa, né, na verdade, a dívida que o São Paulo tem com o Hernan Crespo, por conta da saída dele lá no fim de 2021. Em 2022 foi que a FIFA deu um parecer favorável ao treinador, 2 milhões e 700 mil reais na época, não sei se esse valor cresceu, porque tinha questão de juros também. Sim. É isso que tem que ser ajustado a partir de agora? Esse valor aumentou, então. O São Paulo vai conseguir equacionar isso? A gente está falando desse momento financeiro que está complicado. Ainda tem uma rescisão com o Zubeldia também. Como é que fica essa parte financeira? A saída do Zubeldia foi em comum acordo, né? Não foi uma demissão, ele não foi demitido. Caso fosse demitido, teria uma multa rescisória. Como foi um acordo, a questão toda ele vai receber o que tem para receber até o último
momento em que ele trabalhou no São Paulo. Então, assim, a questão do Crespo, essa barreira da dívida já foi zerada, já foi ultrapassada, já não é mais um problema. O São Paulo estava confiante desde cedo de que iria parcelar isso no contrato. E de fato, assim, posso falar isso com muita tranquilidade porque eu conversei com o Crespo. Quando se fala de São Paulo, o olho do Crespo brilha. Então não foi difícil, não foi uma negociação difícil. Quando ele estava nos Emirados e o São Paulo traz o Zubeldia na saída do Carpini, o nome do Crespo foi cogitado. E o próprio Crespo disse o seguinte: adoro São Paulo, voltaria, claro, se me pagassem a multa, mas agora tem um contrato com os Emirados. Ele tinha um contrato à época com os Emirados. Então, assim, o São Paulo sempre fez o olho do Crespo brilhar. Então, assim, ele entende que o trabalho dele foi um trabalho que foi interrompido de maneira precoce e desnecessária até o momento. Ele entendeu a demissão no momento, mas achou que foi precoce. E ele achou sempre que o trabalho dele no São Paulo foi inacabado e que precisava um dia voltar para terminar esse trabalho que começou lá com aquele título de 2021, que foi um título depois de muitos anos e que o torcedor de São Paulo estava muito carente de títulos. E mais, o Crespo quer sentir a vibração do Morumbi com 60 mil pessoas numa noite de Libertadores, coisa que ele não teve por causa da pandemia. Então, para o São Paulo e para o Crespo, foi um momento certo, a hora certa e o timing exato. É questão burocrática. Vai me surpreender muito se de repente eles não chegarem a um acordo, mas vai me surpreender muito. Hernan Crespo e São Paulo, dá um casamento bom, Éder? Porque se a gente lembrar, né, foi um trabalho um pouco atípico, né? Primeiro que a gente estava numa pandemia, então isso tudo influenciava demais. O campeonato do ano anterior, né, o calendário, acabou um ano atropelando o outro. E foi um campeonato paulista que ele conquista depois de um jejum que vinha desde 2012 ali do São Paulo sem títulos. O que o São Paulo aposta todas as fichas naquele campeonato, foi tratado como Copa do Mundo naquela época, né? E até por isso depois paga um preço alto, porque tem essa conquista que é importante, mas depois o time sofre demais com lesões, perde muitos jogadores lesionados, e aí ao longo da temporada eles têm problemas esportivos, né? Tem uma eliminação para o Palmeiras na Libertadores, para o Fortaleza na Copa do Brasil também, e aí no Campeonato Brasileiro o time começa a ratear, flerta ali, né, em algum momento com a zona do rebaixamento, e isso acaba pesando. Vamos voltar ali à tela com os números do Hernan Crespo, para a gente relembrar um pouquinho essa passagem? Treinador de 49 anos, esteve no São Paulo em 2021 e comandou a equipe em 53 partidas, foram 24 vitórias, 19 empates e 10 derrotas, um aproveitamento de 57%. Aí a gente está vendo a trajetória dele e também os títulos conquistados, entre eles o Campeonato Paulista pelo São Paulo. Éder. Luiz, o Crespo acho que sempre foi um dos preferidos da torcida do São Paulo quando se falava na saída do Zubeldia. A gente que está mais próximo da torcida em lives, enfim, que a gente interage ali com o chat deve estar votando pelo Hernan Crespo. Porque sempre foi, mesmo quando o Zubeldia... Daqui a pouco eu vou dar parcial aqui do empatava pessoal. um jogo, o chat da nossa live lá no canal do YouTube do UOL era inteira, Crespo. Quando o Crespo saiu do Al Ain que ele estava, foi também quase que uma campanha para trazerem o Crespo. Então, assim, pelo que a gente entende, o torcedor vai gostar da chegada do Crespo. E ele é um cara que deixou saiu com muita moral internamente, né? Ele não deixou nenhum inimigo dentro do São Paulo. Então, acho que nesse momento, para ele voltar ao São Paulo e poder, como o Hernan falou, jogar no Morumbi lotado, para ele vai ser bom. E para o torcedor também, que queria também ter ido ao Morumbi ver o time do Crespo jogar e não pôde, né? Então, eu acredito que me parece ser uma boa contratação do São Paulo, até porque o Crespo de hoje não é aquele Crespo. É o Crespo que foi pro Al Ain, lá dos Emirados, e ganhou a Champions League da Ásia. E não só ganhou a Champions League da Ásia, como ele eliminou o Al Nassr do Cristiano Ronaldo nas quartas e eliminou o Al Hilal do Jorge Jesus, do Neymar, enfim, na semifinal. Então é um outro técnico, um técnico que tem um título, já tinha uma Copa Sul-Americana quando chegou ao São Paulo, mas agora tem uma Champions League da Ásia no currículo. Então é um cara que chega ainda mais tarimbado, né? E ele venceu em todos os lugares que ele foi treinador.
Quando ele chega no São Paulo, ele chega com aquela imagem de jovem treinador. Sim. Treinou um time pequeno, que é o Defensa e Justiça. Ele tem a Sul-Americana pelo Defensa e Justiça. Isso. Ele chega no São Paulo, ganha um título, né, no Campeonato Paulista, e o próprio Crespo na cabeça do Crespo foi pouco, um paulista é pouco para a grandeza do São Paulo, mas ele entende que naquele momento era um momento necessário e para ele foi histórico. Ele falou assim, eu gostaria de ter ganhado títulos maiores, tipo uma Copa do Brasil, uma Libertadores, mas aquele título, ele falou, eu guardo especial comigo, porque ele foi histórico para o São Paulo pelo momento, pela carência do torcedor de títulos e pelo tempo que o São Paulo não ganhava um estadual. Desde 2005 até então, né? Era muito tempo. Desde a época do Emerson Leão. Olha quanto tempo o São Paulo não ganhava um paulista. E o Crespo foi lá e ganhou, e ele teve o entendimento do tamanho daquele título. Mas ele também tem muito entendimento de que o time teve lesões, o time era curto, o time teve uma série de problemas no começo do Brasileiro e que o fato do São Paulo ter entrado na zona de rebaixamento assustou muito a diretoria. Era uma diretoria que estava chegando, aquela coisa de arrumar a casa financeiramente. Foi que a primeira vitória na 10ª rodada. Na 10ª rodada. Foi um começo muito ruim. No início, os jogadores nem tiveram folga, justamente focando no Campeonato Paulista, né? Porque o Belmonte diz na época, é a nossa Copa do Mundo. Fizeram do Campeonato Paulista um Mundial de Clubes, uma Copa do Mundo. E aí o Crespo entendeu, mas não concordou com a saída. Beleza, querem que eu saia, já deixei aqui um título e tal. E ele ficou com essa sensação de um trabalho inacabado. Então, quando ele... E até tem um detalhe interessante também, que uma coisa que o Crespo sempre fala é desse jogo contra o Palmeiras no Allianz, de Libertadores. Fala, poxa, né, tem coisas que não dá para colocar na conta só do treinador. Poderíamos ter passado do Palmeiras no Allianz Parque. Aconteceram uma série de coisas ali que o time acabou não ganhando o jogo. Se o Pablo acerta aquele gol, se o Pablo não joga a bola na lua, faz 1-0 no Palmeiras, já tinha feito o resultado no primeiro jogo no Morumbis. Então, assim, uma série de fatores que o Crespo pensa que o trabalho dele no São Paulo foi muito bom, apesar da demissão precoce. Ele acha que o trabalho dele foi muito bom e ele acha que tem algo a ser construído ainda dentro do São Paulo. Então, por isso que eu entendo que ele está empolgado em voltar. Pelo visto, a diretoria também tem esse entendimento, né? Já que está trazendo ele de volta, entende que aquele trabalho ele foi interrompido precocemente, mas porque teve algum percalço aí no meio do caminho, ou alguns percalços, certo, Éder? Você está juntando a fome com a vontade de comer, né, Luísa? Porque o São Paulo precisava de um técnico rápido, um técnico que não fosse tão caro, que pudesse já vir para pegar, já tivesse algum conhecimento também do São Paulo, não que fosse necessário, mas se tem, é melhor, porque vai pegar um time no meio de uma temporada e vai ter esse período para treinar. Então é muito melhor você pegar um técnico que já conhece o futebol brasileiro um pouco, que já trabalhou no clube, que está dentro da realidade financeira do São Paulo, que não vai chegar e pedir 1000 reforços, do que você ir buscar um outro técnico que fica fora da realidade, que vai fazer o São Paulo sair daquilo que tem feito esse ano. A gente já falou que o objetivo do São Paulo nesse ano é fechar no azul. E se não trouxer o Crespo, se for atrás de um Jorge Jesus da vida, não vai cumprir o objetivo de fechar no azul. Então o Hernan Crespo era o cara certo no momento certo, e aí a saída do Zubeldia se deu um pouco mais fácil pelo lado São Paulino, por ver o Crespo ali, até sabendo que ele já estava no Brasil, conversando e sabendo que ele poderia assumir o time e teria esse período agora para treinar e voltar da parada para o Mundial já minimamente com um trabalho. Falando em Brasil, né, acho que ele vai ter um tempo maior agora na parada do Mundial do que do meio até o final do ano para treinar. Isso aí, Hernanzito, você esteve com o Hernan Crespo, Sim. Seu xará, né? Dá para chamar de xará, não dá? Mesmo nome. Seu xará no jogo do Brasil contra o Paraguai, na vitória do Brasil sobre o Paraguai lá na Neoquímica Arena, né? Ainda não tinha isso em vista, né? Pelo menos não oficialmente, porque o Zubeldia estava no comando. Mas o que deu para conversar, o que deu para pescar dele ali? Engraçado, ele estava lá muito de boa, né? Estava tranquilo, o Éder também encontrou com ele. E aí eu falei, bom, eu não sou aquele que fica enchendo o saco de todo mundo. Ele estava lá também com meu filho, vendo o jogo com ele. E aí teve uma hora que foi inevitável de se encontrar. Eu fui falar com ele, ele estava num cantinho mais reservado. Eu falei, bom, agora é hora de dar um
boa noite ali pro professor, né? A gente assistiu o jogo muito perto ali nas cadeiras. E aí começamos a conversar sobre o São Paulo, sobre volta ao Brasil. Eu falei, e aí, você voltaria para o Brasil? Ele falou, cara, eu adoro o futebol brasileiro, gosto dessa competitividade do Brasileirão, essa coisa do calendário apertado, de viagens e tal. É muito bom e é ruim ao mesmo tempo. É ruim quando você perde, ele até brincou, quando você está nas vitórias é mais tranquilo. Ele falou, um dia eu quero voltar sim ao futebol brasileiro. Eu falei, mas tem que voltar para o São Paulo. Aí foi quando eu percebi que eu mexi com o sentimento dele. Ele, poxa, o São Paulo é um lugar que está no meu coração para sempre. E aí começamos a conversar sobre o título de 2021, e ele falando das dificuldades, né? De não ter torcida, de ter adversários superiores, de ter passado pelos rivais diretos ali, Corinthians na semifinal, de ter ganhado do Palmeiras, que era muito superior à época, e vencendo o jogo final, né, que foi ali no Morumbi, com o gol do Luan e com o gol do Luciano, e aquela festa toda. Ele falou, devolver a alegria para o torcedor de São Paulo, mesmo naquele momento de pandemia onde a gente não se via, foi algo que foi histórico. E assim, fiquei com a sensação muito, muito, muito clara de que naquele momento ali, sabendo que o Zubeldia, técnico do São Paulo, ele tinha muito cuidado e respeito ao falar, tipo, eu voltaria para o São Paulo. Porque assim, era uma conversa totalmente informal ali, mas ele estava falando com um jornalista. E assim, eu sentia que ele tomava muito cuidado ao falar assim, poxa, agora voltaria, claro. Mas eu fiquei com essa sensação na conversa. Mas ele foi muito cuidadoso, porque ele é um cara muito elegante na conversa e tal. Então, assim, ele sentia, poxa, o São Paulo tem um técnico que é o Zubeldia. Não vou ficar aqui falando que eu voltaria ontem, porque senão vai parecer que eu estou me oferecendo para o São Paulo. E, de fato, não era isso. Mas, assim, eu sentia muito que ele estava querendo voltar para terminar esse trabalho que ficou inacabado, como ele disse na conversa. E agora tem essa chance. Para a gente finalizar o tricolor pensando na frente, né? Chegando o Crespo, o que a gente pode imaginar desse time do São Paulo? O que a diretoria entende com o que ele pode contribuir pensando agora nesse segundo semestre, que tem uma Copa Libertadores em que o time está classificado, tem um desafio, né, difícil contra o Atlético Nacional, é verdade, mas consegue uma boa campanha aí na fase de grupos. Enquanto isso, no Campeonato Brasileiro, a realidade é bem diferente. O time tá ali, não está tão próximo da zona, mas também não está distante. Só tem 2 vitórias e são muitos empates ao longo da competição. É um desempenho que realmente vem decepcionando aí no Campeonato Brasileiro. Éder, o que o Hernan Crespo pode oferecer de diferente na visão de quem está lá dentro? Luiz, eu acho que primeiro a gente precisa entender o que vai acontecer com esse elenco do São Paulo nessa janela. Porque a gente já falou aqui que a janela do São Paulo vai ser uma janela de saídas, não uma janela de chegadas. O São Paulo até vendeu o Ângelo, o menino da base, lateral direito, mas isso não saciou a necessidade do São Paulo de negociar jogadores. E agora, com a chegada do Crespo, você precisa entender o que ele vai ter de time para a próxima perna aí do Brasileirão. Porque o São Paulo já tem um elenco curto. Eu acho que não tem um elenco tão curto quanto tinha na primeira passagem do Crespo. Você tem um elenco um pouco maior, mas tem os mesmos problemas que o Crespo encontrava com a questão de lesões. Os 2 jogadores do São Paulo de mais qualidade, de mais hierarquia ali, o Lucas e o Oscar, têm enfrentado dificuldades para serem titulares, para conseguirem ter sequência de jogos. Então, acho que o que ele pode entregar vai depender muito do que vai sobrar de time para ele e do quanto esses jogadores vão conseguir ficar saudáveis. O São Paulo, pelo menos, falava em uma venda a mais, além do Ângelo, uma venda a mais para poder cobrir o caixa, para poder fechar no azul. E chegadas muito pontuais, né? A gente viu o Dineno agora, se tiver mais uma ou outra chegada já é muito e vai ser no mesmo modelo, né? Jogadores que cheguem de graça. Então a gente precisa entender o que vai sobrar de time para ver o que o Crespo vai conseguir trabalhar. Mas, sem dúvida, o São Paulo foca em fechar no azul, primeiro de tudo, fechar no azul, não ser rebaixado no Brasileiro e agora, nas oitavas de final da Libertadores, fazer uma boa campanha na Libertadores, que é jogo de Copa, é um pouco mais fácil. Renanzito, o que a diretoria espera com a chegada do Crespo aí, pensando nas competições esportivas? Claro, a grana está curta, né? Então esse é um ponto importante também que envolve o São Paulo. E quando a gente fala de janela de transferência, de mercado da bola, a gente sempre para nessa questão. Mas do ponto de vista esportivo, precisa melhorar aí no Campeonato Brasileiro e seguir avançando nas Copas. Não, e tem, assim, algumas carências o elenco do São Paulo.
Por exemplo, vai buscar jogador de lado de campo. Até se especulou o nome do Patati, Wesley Patati, mas isso não vai acontecer, que está com uma questão lá em Israel, tudo que está acontecendo lá no país, a questão dos confrontos, né? Isso poderia fazer com que ele saísse do país e viesse por empréstimo, mas o São Paulo não está tentando. Está tentando outros nomes, ou pelo menos sonda outros nomes. Posso falar sobre isso daqui a pouco, mas assim, é um São Paulo que vai chegar, vai sentar com um novo treinador e vai avaliar o que é carência. Porque tinha uma análise quando estava com o Zubeldia, estava trabalhando em cima disso, só que agora muda um pouco o foco, porque é outra cabeça, outro treinador, né? E é uma situação que pode até mudar o sistema de jogo. Lembrando que com o Hernan Crespo, o São Paulo jogava com 3 zagueiros. 3 zagueiros, jogava com um volante de contenção. Aliás, o Luan deve estar assim, Exato, né? O Luan deve estar assim, né? Porque ele está fininho, está pronto para jogar, está louco para ter uma oportunidade. E ele fez só um gol na final quando o técnico era o Crespo. E o Crespo gosta muito do Luan. Então, assim, o Luan já pode esfregar as mãos porque ele deve voltar ao time. Ou deve voltar a ter oportunidades, a ser relacionado. Então, é um São Paulo que agora vem com uma nova comissão técnica, a ver também quem vai ser a comissão técnica do Crespo. E esses detalhes devem ser definidos hoje, né? São que a gente esses sabe detalhes que vai ter uma reunião ainda hoje para fechar de vez esse acordo e aí definir tanto a comissão quanto pontuais, reforços que precisa, enfim. Então, análise do atual elenco. Exato. E assim, não me parece que o Alejandro Corran venha, que é o preparador físico que esteve com o Crespo na última passagem, né? Entendo E a preparação física foi questionada. Foi questionada à época, na época. E até é engraçado, porque essa coisa de marcação individual que o Crespo fazia no São Paulo, caça, ele sempre fazia marcação individual, caça. E o Crespo fazia aquilo com o São Paulo por causa do elenco que tinha, pela característica do elenco. E o elenco que o São Paulo tem hoje é um meio-campo mais técnico, né? Não é um meio-campo tão mordedor. Não, nada mordedor. É mais técnico. A ver também como é que vai se desenvolver o sistema desse time. É que ele vai se encaixar o elenco e o elenco a ele também, né? E assim, óbvio que a gente faz os dois lados, né? Teve muito jogo que o São Paulo fez com o Crespo que o São Paulo também não conseguia atacar. O São Paulo tinha certa dificuldade de criação, tinha características diferentes. O armador do time era o Benítez, um jogador que se machucava muito, um jogador até um meio-campista lento, diferente do que tem hoje com o Oscar, com o Lucas, que é mais mobilidade no meio. Então, a ver como esse elenco vai se comportar fechando aí a contratação do Crespo. Muito bem, pode assinar hoje, anunciar hoje ainda, então, né? Exato. Aí ele já chega e já começa a trabalhar de tudo isso que a gente está Conhecendo o São Paulo, ou conhecendo o bastidor de São Paulo, ou as coisas acontecem de maneira rápida, demais até, ou então fica se postergando, sei lá, 2, 3 dias para fechar esses detalhes. Não acredito em algo de 2, 3 dias. No máximo amanhã cedo, acho que já está anunciando. A tendência é a qualquer momento. A qualquer momento. Próximas horas. Nas próximas horas, pode pintar aqui, claro, pintando aqui no De Primeira, a gente traz para vocês, isso é óbvio.